Fala rapaziada, o último grande prêmio em Austin ainda está rendendo muita conversa, reclamação e até mesmo uma certa revolta. Dessa vez, foi o Zac Brown, CEO da McLaren, que rasgou o verbo para falar o que pensa. Ele fez um pedido explosivo, quer que a Red Bull assine uma declaração juramentada, garantindo que nunca violou as regras do parque fechado. Isso tudo após surgirem acusações de que a equipe de Max Verstappen teria usado um dispositivo suspeito para ajustar o carro entre a qualificação e a corrida, algo que seria uma clara violação das regras. E aí, será que a Red Bull está escondendo algo? E se for verdade, quais seriam as consequências? Fica até o final do vídeo porque esse assunto promete render muito ainda, e vamos analisar cada detalhe dessa história. Mas antes de explicar todos os detalhes, rapaziada, por favor, já deixem o like de vocês porque isso ajuda no crescimento do nosso canal. Pois é, a polêmica começou com uma denúncia que balançou o paddock. Uma reportagem alegou que uma equipe, sem nome inicialmente, estava utilizando um truque para ajustar a altura da bandeja em T ou do número de identificação do carro, mesmo durante as condições de parque fechado. Para quem não está familiarizado com o termo, o parque fechado é o momento em que os carros não podem sofrer nenhuma modificação significativa entre a classificação e a corrida. Qualquer alteração seria considerada uma violação grave das regras, o que pode levar a severas punições. E quem foi apontada no meio dessa tempestade? Sim, a Red Bull, a equipe que vem dominando o cenário com Max Verstappen. Logo, a Red Bull admitiu que o RB20 estava equipado com um dispositivo que poderia ajustar a altura do número do carro, mas insistiu que ele não era acessível quando o carro estava completamente montado. Ou seja, segundo a equipe, não havia como manipular o dispositivo durante o parque fechado. Eles até fizeram uma demonstração para a FIA, mostrando como o sistema funcionava. Mas será que essa explicação foi suficiente para acalmar os rivais? Parece que não. Zac Brown, da McLaren, foi um dos primeiros a pedir mais transparência, exigindo que a Red Bull e seus mecânicos assinassem uma declaração juramentada, afirmando que nunca usaram esse truque durante as condições de parque fechado. Brown foi ainda mais longe. Ele sugeriu que se fosse provado que a Red Bull realmente violou as regras do parque fechado, as consequências deveriam ser severas. Ele chegou a citar a exclusão como uma possível penalidade. Para o CEO da McLaren, esse tipo de infração é tão grave que deve servir como um exemplo para que outras equipes pensem duas vezes antes de tentar algo semelhante. Segundo Brown, a Fórmula 1 não pode permitir que a integridade da competição seja comprometida, especialmente numa era onde as vitórias de Verstappen têm sido desproporcionais, o que levanta ainda mais suspeitas. Christian Horner, chefe da Red Bull, não ficou calado. Ele rebateu as acusações, chamando-as de paranoia, e disse que tudo isso era resultado de uma tentativa de distrair os rivais dos próprios problemas internos. Horner foi categórico ao afirmar que a Red Bull não fez nada de errado e que a equipe estava sendo alvo de acusações infundadas. Para ele, o foco deveria estar no desempenho da Red Bull dentro da pista, e não em teorias de conspiração sem fundamento. Mas será que a resposta de Horner foi suficiente para encerrar a polêmica? Não parece ser o caso, já que os rivais da Red Bull não estão dispostos a deixar o assunto morrer tão facilmente. Zac Brown não está sozinho em sua indignação. Outros rivais no paddock também expressaram preocupação com o suposto truque da Red Bull. Brown acredita que a única maneira de encerrar essa discussão de uma vez por todas é com uma declaração juramentada assinada não apenas pela alta gerência da Red Bull, mas também pelos mecânicos antigos e atuais, garantindo que o dispositivo nunca foi usado de forma irregular. Ele argumenta que, se alguém está dizendo a verdade, não haveria motivo para não assinar um documento oficial afirmando isso. Essa exigência por uma declaração juramentada é uma tentativa clara de forçar a Red Bull a se comprometer publicamente com sua versão dos fatos. Zac Brown destacou que, se fosse ele nessa posição, assinaria sem hesitar. Para ele, a veracidade desse tipo de situação precisa ser verificada com provas contundentes e não apenas com demonstrações práticas. Afinal, estamos falando da reputação de uma das maiores equipes da Fórmula 1 e do impacto que isso pode ter no campeonato. O argumento de Brown é que se a Red Bull realmente manipulou o carro durante o parque fechado, a violação é clara e não existe área cinzenta. Modificar o carro em condições de parque fechado é uma das infrações mais graves do regulamento técnico, e qualquer equipe que faça isso deve ser punida de forma exemplar.
O chefe da McLaren defende que, se for provado que o dispositivo foi utilizado indevidamente, a punição deve ser severa o suficiente para que sirva como um impedimento para qualquer outra equipe pensar em fazer o mesmo no futuro. Mas e se for verdade? O que poderia acontecer com a Red Bull? Zac Brown sugeriu que uma exclusão seria a punição adequada se fosse comprovado que a equipe violou as regras. Ele lembrou que na história da Fórmula 1, já vimos pilotos e equipes serem excluídos de campeonatos inteiros por infrações graves. No entanto, Brown foi claro ao afirmar que não estava pedindo para Max Verstappen ser excluído, mas sim que a Red Bull, como equipe, seja responsabilizada se for provado que houve uma violação constante das regras nos últimos anos. A Red Bull, por sua vez, superou a McLaren no Grande Prêmio dos Estados Unidos, o que acendeu ainda mais as críticas e questionamentos. A liderança da McLaren no campeonato de construtores caiu para 40 pontos, e muitos fãs começaram a se perguntar se essas vitórias da Red Bull poderiam estar relacionadas a essa possível manipulação do carro. A pressão agora está nas mãos da FIA e de seu presidente, Mohammed Ben Sulayem, que terá que lidar com esse assunto de forma transparente e justa. Brown também fez questão de destacar que, se a Red Bull estiver falando a verdade e o dispositivo realmente não puder ser manipulado durante o parque fechado, então não há nada com o que se preocupar. No entanto, ele segue desconfiado da explicação dada pela Red Bull, especialmente na forma como a equipe negou o uso do dispositivo. Para ele, as palavras de Horner foram cuidadosamente escolhidas, o que aumenta as suspeitas de que algo pode estar sendo encoberto. Uma reunião entre Zac Brown e o presidente da FIA está marcada para discutir esse assunto, e o chefe da McLaren quer garantir que, se houver algo errado, as penalidades sejam aplicadas de forma justa e proporcional. Ele lembrou que já vimos campeonatos serem decididos por questões técnicas, e esse caso pode se tornar um dos maiores escândalos da Fórmula 1 recente, caso seja comprovada a manipulação do carro da Red Bull em condições de parque fechado. Enquanto isso, Christian Horner segue confiante de que nada será provado contra a Red Bull. Ele insistiu que todas as acusações são fruto de inveja e descontentamento de seus rivais. Para Horner, a Red Bull está apenas colhendo os frutos de anos de trabalho duro e desenvolvimento impecável. E qualquer tentativa de manchar sua reputação é apenas uma distração dos problemas enfrentados pelas outras equipes. No entanto, o que torna esse caso tão interessante é o impacto que ele pode ter não apenas na temporada atual, mas também no futuro da Fórmula 1. Se for provado que a Red Bull violou as regras, a equipe pode enfrentar consequências sérias, que vão desde multas pesadas até a exclusão de resultados passados. Isso colocaria em xeque todos os campeonatos recentes conquistados pela equipe e abriria uma ferida difícil de cicatrizar no esporte. Agora, a grande questão que fica é: a Red Bull realmente violou as regras do parque fechado? E se sim, como isso pode impactar o campeonato? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa polêmica. Será que a Red Bull está escondendo algo, ou tudo isso não passa de uma tentativa dos rivais de desviar a atenção? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma atualização sobre essa história, porque ela está longe de acabar. Vamos acompanhar juntos cada detalhe dessa novela.